Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira para a glória de Deus. Vamos então a mais uma live, a mais um dia do nosso campanha, da nossa campanha, 12º dia de oração consagrando 2026, entregando 2026 nas mãos de Deus, entregando cada mês. Hoje vamos consagrar o mês de dezembro e profetizando que será o mês da vontade de Deus, que será um mês de alegria, de bênçãos, de misericórdia, de compaixão, de verdade, que será um ano abençoado, porque é isso que nós estamos pedindo, a bênção de Deus para os nossos planos e projetos de 2026. Amém? Então, Amém. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor os seus planos, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então, Amém. Vamos consagrar hoje o mês de dezembro, profetizar milagres, maravilhas e pedir o direcionamento de Deus, o ajuste de Deus, a bênção dele, para os nossos projetos 2026. Amém? Vamos louvar ao Senhor, então? A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver, louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver, louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia é a palavra do Senhor, Leia aonde você for, Louvor autoral aí do João Batista, tá no canal Louvor. Vamos declarar, eu não falei qual é a palavra de Deus está no livro de João 8:32, e vamos ler Oséia 4:6, amém? Essas são as duas palavras que nós vamos falar hoje, nesta tarde, neste dia. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos este momento de oração, de palavra, de louvor, momento de jejum, momento de live de oração, consagrando 2026, consagrando dezembro ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abençoe os nossos projetos, os nossos planos, para que nós venhamos a ser bem-sucedidos em tudo que nós formos fazer em 2026, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada vida, abençoe seus projetos.
Abençoe tudo aquilo que eles vão colocar a mão, aonde eles vão colocar a planta do seu pé, Pai. Que o Senhor possa estar alinhando, ajustando seus planos, seus projetos conforme a tua vontade. E que nós possamos, meu Deus, meu Pai, em 2026, dar voos mais altos. Que nós possamos prosperar, crescer, debaixo da tua autorização, debaixo da tua direção, debaixo da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada filho e filha que está aqui, livre de todo mal, de todo ataque satânico, maligno, em nome de Jesus Cristo. Abençoa as nossas crianças, nossos idosos, guarda, protege e livra cada um deles, Pai. Que eles venham a ter saúde, paz, vida plena e abundante em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Vamos à palavra de Deus, então. Vamos ao livro de João. Vamos ler o 31 e o 32 de João 8. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará, né? E tem uma outra versão: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está falando aos judeus, né? Porque muitos naquela época ouviram a palavra, se converteram, e Jesus estava ali falando sobre a verdade. A verdade é que nós somos libertos mediante o conhecimento da palavra de Deus, né? E Jesus estava explicando que para serem discípulos de Cristo, eles teriam que se dedicar, conhecer a palavra de Deus. Se eles quisessem ser verdadeiros discípulos, eles teriam que conhecer a palavra de Deus e também praticá-la. E Jesus disse: porque vocês vão conhecer a verdade e ela vai libertar vocês. Vocês não viverão mais como escravos, né, de Satanás, como escravos do pecado, que é aquilo que aprisiona o ser humano. Então, amados, nós precisamos nos dedicar a conhecer a palavra, conhecer, praticar e vigiar para não cair na tentação de agir em desconformidade com a verdade, com a palavra de Deus. Eu via um pastor, uma mensagem bem curta e certeira de um pastor falando, né? Que por mais que a palavra doa em nós, por mais que a palavra seja dura, difícil, complicada, é melhor nós nos acostumarmos com a palavra de Deus, não rejeitarmos a palavra de Deus, porque é melhor que a palavra venha a doer em nós do que nós viver uma vida enganados, porque haverá um momento em que o que está na palavra de Deus, as profecias a respeito do fim, a respeito da vinda do Messias, elas vão se cumprir. E nós que vivemos e passamos muitos anos, muito tempo, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando a mensagem dos profetas, daqueles que foram levantados para anunciar a mensagem, chegará no fim, abrirá-se um livro e esse livro será lido. Lá terá todas as informações do que nós fizemos e do que nós deixamos de fazer, inclusive as palavras que nós rejeitamos, as palavras que nos foram pregadas, faladas, e não adiantará nós falar, mas eu não tinha conhecimento, eu não sabia. Vai estar escrito. Quantos e quantos, Deus vai dizer assim, quantos e quantos eu enviei e quantos vocês rejeitaram, quantas palavras vocês rejeitaram, quantas palavras vocês não deram ouvido, quantas palavras vocês não se dedicaram a conhecer. E isso será terrível, porque só há dois caminhos, ou é céu ou é inferno, não tem outra opção. O mundo vive assim, rejeitando a palavra, rejeitando a Bíblia, rejeitando conhecer um Deus que quer nos salvar
da perdição eterna, do sofrimento eterno, de ir para o inferno e ficar lá sofrendo eternamente. E o povo rejeita muitas vezes. Prefere viver enganado, prefere viver da mentira, né? Prefere viver uma vida de ilusão, rejeitando o conserto, rejeitando a palavra de Deus, porque aqueles que rejeitam a verdade, Deus também os rejeitará. Deus não chamará de filhos aqueles que rejeitam. Não vai ter o mesmo destino do que aquele que se conserta, que busca viver de maneira íntegra e correta. E a palavra que eu falei, que está em Oséias 4:6, diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então Deus, ele deixou a sua palavra para que a gente venha viver de acordo com a sua palavra, para que a gente venha se dedicar a conhecer a palavra, se dedicar à leitura da palavra e buscar viver de maneira íntegra, buscar viver pautado na verdade. Então, para 2026, se abrace na verdade, compre a verdade, pegue a verdade e não se desfaça dela por nada. Porque Satanás, ele é mestre, ele está durante gerações e gerações derrubando o homem, fazendo o homem viver no engano, e o homem está vivendo enganado, vivendo nas trevas, porque decide não aceitar a verdade, decide rejeitar a palavra de Deus. E não adianta nós dizer que é por falta de conhecimento, porque conforme o mundo avança, né? Conforme a tecnologia cresce, nós temos a internet, nós temos o rádio, nós temos a televisão, nós temos o celular. Qualquer meio que eu pegar, eu escuto a palavra. Então Deus, ele é sábio. Ele é sábio. Ele sabe que ainda muitos, quando no tempo do fim, ainda vão dizer: eu não tive conhecimento. Mas não vamos poder escapar, porque estará tudo registrado. Estará tudo registrado. No julgamento final, nós saberemos qual será o nosso destino. Nós iremos para o céu ou iremos para o inferno. Ainda que muitos ignorem, ainda que muitos queiram viver no engano, queiram viver na mentira, vai chegar o tempo que não vai dar mais, vai chegar o tempo que muitos serão surpreendidos com a verdade, né? A verdade de que Deus enviou profetas, enviou pessoas para te dizer, para te falar, para te declarar a palavra de Deus, e você se fez de surdo, de mudo e cego, né? Você rejeitou para viver conforme os teus desejos, as tuas vontades. Então que nós, enquanto há tempo, que nós possamos não rejeitar a verdade, viver, buscar. Que eu ouço muito, às vezes a gente prega a palavra, e não que eu seja perfeita, eu que já quero deixar, não sou perfeita, mas eu vivo buscando a direção daquele que é, buscando a palavra. Nós podemos errar na nossa caminhada, sim, podemos errar, mas Deus, ele também busca nos corrigir, porque Ele nos ama. Ele busca nos corrigir, Ele busca nos ensinar, Ele busca enviar seus profetas, aqueles que vão falar a verdade e vão trazer alinhamento para a nossa vida. Mas nós temos que decidir ouvir ou não. Mas muitos não querem ouvir, muitos estão rejeitando, e aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam os ensinamentos, que rejeitam o conserto, estão decidindo viver no engano, decidindo viver na mentira. São filhos de Satanás, porque a palavra é bem clara que Satanás é o pai da mentira. Eu sei que é forte, mas está claro na Bíblia. Então que 2026 seja o ano da verdade, o ano de nós entender que Deus trabalha com a verdade, que Deus, ele não é Deus de mentira, porque só a verdade, só quem trabalha com a verdade prevalece e permanece. Vai permanecer o que é de Deus. Aquilo que não é de Deus
vai cair por terra, não vai se sustentar, porque Deus não deixará que se sustente. O que não é de Deus não vai se sustentar. Então, que o povo de Deus não pereça, não seja destruído, não se perca, não viva amarrado, enganado por falta de conhecimento, por falta de ouvir a palavra de Deus, por falta de dedicar um tempo à leitura da palavra de Deus. Né? Então, viva a verdade, porque só quem está buscando viver na verdade vai prevalecer. A mentira não vai se sustentar. Satanás não vai, te pautar, te justificar. Quem vai nos justificar é Deus. Quem vai nos justificar de todo o engano, de todo o engodo, de toda a mentira de Satanás, quem nos liberta é por meio da palavra, é por meio de Jesus Cristo. Quando nós conhecer a verdade, quando nós tiver o conhecimento, nós precisamos conhecer, nossos olhos espirituais serão abertos, todo o engano cairá por terra, a mentira, porque Satanás é mestre em mentir, e muitas vezes nós acreditamos nas mentiras, Acreditamos nas mentiras sem confrontar a mentira com a verdade, que é a palavra de Deus. Então nós vamos deixando ele agir, deixando ele ganhar campo. Mas que nós possamos ler mais a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, nos agarrar com Deus, nos agarrar com a palavra, nos agarrar com a verdade, buscar conhecimento, buscar ouvir, Porque muitos estão assim, fechando os ouvidos, estão cegos, surdos e mudos, estão andando conforme as regras do mundo, e a gente vê isso mesmo dentro das igrejas. A gente vê isso, essa é a realidade. Não estou falando de igreja A, nem de igreja B, nem de igreja C, nem generalizando, mas a gente vê que há um esfriamento, que há uma perda, muitas vezes, da presença de Deus por falta de buscar mais o conhecimento da palavra. Buscar mais a oração, buscar mais as coisas de Deus. Então era isso que eu tinha para hoje, que Deus mandou compartilhar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela vai libertar, ela vai curar, ela vai salvar, ela vai trazer vida. Não olhe para o profeta, não olhe para a roupa, não julgue quem está entregando a mensagem. Porque o simples fato eu chegar aqui e dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade viva, ela já vai entrar em você, ela já vai fazer o seu próprio trabalho, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vem e cumpre o seu propósito. Qual é o propósito? De nos fazer enxergar, de nos fazer livres, de nos fazer ver, de nos fazer entender aquilo que Deus quer comunicar para nós. Então ela é viva. Ela vai entrar em mim, ela vai ter uma ação dentro de mim. Ela vai me fazer pensar, ela vai me corrigir, ela vai me exortar, ela vai me consolar. Ela vai cumprir um propósito, E Deus só diz assim, prega a minha palavra, não te preocupa com mais nada, prega a minha palavra. Então o fato de eu ser eloquente, o fato de eu pregar bem ou de eu pregar mal, não interessa. Deus não nos chama para sermos estrelas, Ele apenas nos chama para que nós preguemos a sua palavra. Apenas isso. E andemos em conformidade com aquilo que Ele nos ensina, que Ele quer que nós venhamos a aprender. Que somos seres falhos, imperfeitos e dependentes do poder de Deus, nós já sabemos. Contra Satanás e seus demônios, o que nós podemos fazer se nós não estivermos firmes em Deus? Seremos derrotados, certamente, porque a luta não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra demônios, Satanás e seus demônios. Há uma luta espiritual, que o conhecimento da palavra nos faz ser libertos. Então, a mensagem de hoje é: não rejeite a verdade, não rejeite a verdade, porque haverá um momento do juízo final,
e que nós seremos confrontados, em que toda a verdade será revelada e não vai ter para onde nós fugir. Hoje nós fugimos, né? Amanhã eu começo, amanhã eu faço, mas haverá um momento final que não terá mais para onde fugir, que aí será dado o destino final. E aí é você que decide estar com Jesus no último momento ou queimar no fogo do inferno. Eu sei que a mensagem é forte, né? Mas é isso que Deus colocou no meu coração, de compartilhar nesse último dia, no 12º dia de oração e jejum. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar? O tempo passa muito rápido. Eu tenho um relógio aqui e o relógio passa rápido, meu Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, ele clamará a mim, e eu resgatarei, o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Amém. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Pai, por todas as coisas. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, Pai. Ainda que em cima de levantes, ainda que em cima de problemas, de confusões, que nós estejamos debaixo da Tua palavra, que nós estejamos com a Tua mão santa e poderosa sobre nós, nos dando direção, nos abençoando, repreendendo todo o mal desde já, toda praga, todo olho gordo, toda inveja sobre este canal, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Que o sangue de Jesus esteja nos blindando e nos livrando de todo o engano, de toda a mentira de Satanás, Pai. Mas que nós possamos, meu Deus, nos dedicar a conhecer a Tua verdade, nos dedicar a sermos livres, libertos por Jesus Cristo, pois se nós conhecermos a Sua palavra, se nós permanecermos firmes na palavra que Jesus nos ensina, nós verdadeiramente seremos Seus discípulos. Nos ajuda, nos alinha conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoo cada vida que aqui está e que eles tenham 2026 abençoado, consagrado, e que os projetos deles, os planos deles, todos venham a dar certo, que eles venham a ser bem-sucedidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amado? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, então, e nós voltamos amanhã.